Fala pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um bate-papo sobre o mundo dos investimentos. Na segunda-feira, para você que está assistindo o vídeo, toda segunda-feira a gente lança um vídeo novo sobre um assunto sobre o mundo dos investimentos em geral. Hoje eu vou compartilhar com você um assunto meio pessoal, mas obviamente tudo leva para o lado financeiro. E eu vou compartilhar com vocês por que eu vendi o meu carro, por que eu estou há quase um mês a pé, andando de aplicativos, né, de transporte. Por que eu cheguei nessa conclusão? E vou compartilhar com você todas as contas que eu fiz, os motivos, o que eu pensei, o que me levou a tomar essa decisão, mesmo sem precisar, tá bom? Porque a verdade é a seguinte, não faz sentido nenhum você andar de carro hoje em dia. Do ponto de vista financeiro, não faz sentido nenhum você andar de carro, tá? Do ponto de vista financeiro, fique bem claro. O objetivo hoje é compartilhar uma experiência, né? Compartilhar com você uma experiência da minha vida pessoal, mas que todo mundo não, porque não dá pra colocar todo mundo no mesmo barco, mas a maioria das pessoas passam ou já passaram por isso, ou estão pensando em passar por isso, que é ter um carro, comprar um carro, financiar um carro, ter um pouco mais de conforto em relação a isso. E hoje eu vou mostrar para vocês a parte financeira, né? Como isso pode afetar a sua vida financeira de forma drástica. Eu confesso que eu me assustei com as contas que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu sou Roberto Francischini, estou no mercado financeiro já há 13 anos, há mais de 13 anos, e o meu objetivo aqui com vocês é compartilhar, além de experiências, falar sobre o mundo dos investimentos, falar sobre todas as categorias de investimentos, como você pode lidar com os investimentos, como você faz para lidar com os investimentos, para que você se torne cada vez mais independente, cada vez mais autônomo, que você seja capaz de tomar as suas decisões financeiras de maneira autônoma, ou seja, sem precisar de ajuda de ninguém para tomar decisão. Não que seja ruim você ter ajuda, não é isso que eu quero dizer, mas é bom, é recomendável que você consiga entender o máximo possível do mundo dos investimentos, porque só assim você vai conseguir tomar decisões melhores. Eu sempre falo isso no começo dos meus vídeos, porque o propósito é esse. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu tenho um podcast que chama Mundo dos Investimentos. Você pode encontrar em qualquer tocador de podcast, seja iTunes, Google, Deezer, Spotify. É só procurar lá Mundo dos Investimentos. Toda quarta-feira sai um episódio novo. E aqui no YouTube ou através de vídeo eu divulgo toda segunda-feira um novo episódio. Sempre com esses temas, tá? Sempre ligado ao investimento. Uma hora ou outra a gente pode falar sobre mentalidade financeira, né? Atitudes que te levam mais rápido à liberdade financeira, atitudes que, por outro lado, te travam ou que fazem você ficar no lugar. Então, e outras coisas mais técnicas, explicações mais básicas, às vezes mais avançadas. Aqui você vai encontrar de tudo ao longo desse caminho, tá bom? Porque, como eu disse, o objetivo lá na frente, o objetivo final disso tudo é que você conquiste a sua independência financeira. E para você ser independente financeiramente, você precisa ser autônomo, você precisa saber o que fazer, saber o produto que você pode adquirir, quais são as características daquele produto, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os prazos, para que ele serve e se ele serve para os seus objetivos, para os seus sonhos. E no final das contas é isso que interessa. Os seus sonhos são só seus, os objetivos são só seus e ninguém melhor do que você para saber o melhor caminho para chegar lá, tá bom? E hoje, como eu disse no começo do vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei no final do ano, né, ainda um pouco antes das festas de Natal. Eu simplesmente falei, eu vou vender meu carro, eu vou ficar a pé e vou passar a me transportar por aplicativos de transporte, Uber,
99, enfim, todos os aplicativos que existem aí, vou experimentar todos. E por que eu decidi fazer isso? Primeiro que o objetivo aqui, como eu disse, é compartilhar essa experiência com você, te dar todas as razões, todos os motivos pelos quais eu tomei a decisão. Óbvio que você não precisa tomar essa decisão é sua, só sua, mas eu quero compartilhar isso com você porque eu acho isso importante. Por que eu decidi vender o carro? O carro era relativamente novo, era praticamente novo, né? Ele tinha 1 ano de uso, comprei ele zero, tirei ele zero, e em janeiro de 2019, e no final do ano já, em dezembro, com 12 meses de uso, eu cheguei a essa conclusão, cara, não faz mais sentido eu vender meu carro. Não faz mais sentido eu andar de carro, eu ter o meu próprio carro, faz sentido eu vender. E aí, isso ficou na minha cabeça, mas eu não tomei atitude naquele momento. Eu fiquei procrastinando um pouco, porque, claro, eu comprei um carro legal, um carro que eu gostava, estava muito confortável com ele, mas, sei lá, eu estava com o bichinho coçando, eu falei, cara, não faz sentido, preciso fazer conta. Eu sempre soube que carro não era um investimento, né? Mas, assim, nunca parei para fazer uma conta exata, planilhar e tal. E sempre fiquei procrastinando isso, mas eu falava, uma hora eu sento para fazer. Mas aí eu comecei a pensar, bom, cara, hoje em dia dá para viver sem carro. Eu não sei como é a sua vida, a sua rotina. Eu tenho filho, tenho que levar na escola, às vezes tem que buscar. Enfim, eu tenho rotina com filho também, é um filho já maior, assim, 10 anos de idade, mas ainda precisa ser levado para lá e para cá. Mas eu falei, cara, a gente se adapta. O ser humano é um dos seres vivos que mais tem essa capacidade de se adaptar. E eu apostei nisso e tomei atitude. Então, já pesquisei mercado do carro, vi tabela, como estava o mercado e tal, e anunciei o carro. Isso já no finalzinho do ano. Acho que um pouco depois do Natal, falei, agora vai. Mesmo sem fazer contas ainda. Mandei bala e coloquei o carro para anunciar. Então, assim, eu acreditava que era possível viver sem carro, porque eu já tinha feito alguns testes de aplicativo na minha rotina, era super tranquilo viver dessa maneira, e eu falei, vou mandar bala. E hoje em dia, cara, eu moro numa cidade média, né? Não moro numa mega cidade, mas também não moro numa cidade pequena. Mas eu sou nascido em São Paulo capital, sei dos estresses que você ter um carro e dirigir um carro em São Paulo, sei do tempo que a gente perde no trânsito, o tempo que a gente perde para procurar uma vaga, o estresse que a gente fica com essa tensão. Mas se você andar de Uber, você vai estar no trânsito também e tal, mas, cara, o estresse é diferente. Eu já tive essa oportunidade. Você não está você não tá naquela neura de ficar preso, de ter que andar, de ter que parar, cara, você tá ali no banco, de repente produzindo, né? Você consegue produzir no banco do Uber, por exemplo, você consegue ler e-mail, você consegue mandar mensagem, você consegue falar na ligação, você consegue operar ações, você consegue atender clientes, você consegue fazer um monte de coisa que você não conseguiria dirigindo, né? Então até nisso é vantajoso. O tempo que você estaria perdendo no trânsito, passando marcha para cima, passando marcha para baixo, parando no farol, enfim, seja, sei lá, seu carro é automático ou não, o meu era, mas enfim, não faz diferença. Você não pode estar no celular quando está dirigindo, né? Apesar de a maioria das pessoas usarem o celular, infelizmente. Então eu achei que era a hora, sem contar na questão ambiental, né? Falei, bom, se eu deixar de usar carro, eu vou contribuir, vou colocar menos um carro na rua, menos uma pessoa andando de carro. Por mais que essa contribuição seja pequena, já é alguma coisa. É a minha parte, é o meu pedaço de contribuição. Então tudo isso foi pesado,
antes de eu fazer as contas de poder vender o carro, né? E como eu disse, a sabedoria popular, todo mundo que tem um carro e que tenha já alguma noção financeira, alguma educação financeira, sabe que carro não é investimento, né? A não ser que o seu negócio seja carro, a não ser que você tenha uma loja de carro, você compra carro para revender, aí é outros 500, né? Mas você, pessoa física, pessoa comum, ter um carro, ele não é um investimento, né? Muito pelo contrário. Eu já falei bastante sobre isso aqui em alguns outros vídeos, em relação a ativo e passivo. Lá no seu imposto de renda, o carro vai entrar como ativo, ele entra como um bem, ele entra como um patrimônio, ele aumenta o seu patrimônio. Beleza, lá no imposto de renda. Mas no dia a dia, o carro só tira dinheiro de você. Ele só sai dinheiro. Você gasta dinheiro com impostos, com combustíveis, com manutenção, com depreciação, enfim, nós vamos falar um pouco mais disso, mas o carro só tira dinheiro do seu bolso, né? Então ele drena o seu patrimônio, apesar de você achar que não, que né, o senso comum acha que aquilo é um patrimônio. Então, mesmo a gente sabendo que não é investimento, eu posso dizer que, sei lá, mais de 90%, mais de 95% das pessoas não fazem conta. Não fazem uma conta exata. Eu não fiz uma conta exata, já vou adiantar para vocês. Eu não fiz uma conta milimétrica. Apesar da conta que eu vou mostrar para vocês, eu vou falar aqui para vocês, eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo e nem para você que está no podcast ouvindo, eu vou tentar ser o mais didático e devagar possível para você entender a minha linha de raciocínio e os números que eu cheguei. Você não precisa ser milimétrico, né? Mas também não pode fazer conta de cabeça, tá tudo bem, né? Porque a gente não consegue fazer juros compostos de cabeça, a gente não consegue depreciar 5 anos de cabeça, enfim, a gente tem que fazer algumas contas um pouquinho mais elaboradas para poder chegar numa conta mais próxima da realidade. E a conta que eu vou apresentar para vocês é um reflexo da minha realidade, do meu caso específico. Vou colocar aqui os dados que eu usei. Eu fui muito conservador nos números, tá? O que isso quer dizer? Que esses números são daí para mais. A economia ou o investimento que você teria no final, enfim, nós vamos discutir isso aqui, é daí para mais, tá? Porque eu fui muito conservador, vocês vão entender ao longo do caminho. E quando eu fiz a conta, quando eu sentei na frente do meu computador, abri meu Excel, comecei a pensar em tudo que eu gastava, comecei a usar, fazer conta, quando eu cheguei no final, o sentimento que eu tive foi de vergonha. Eu fiquei, sério isso, eu fiquei com vergonha de ter um carro, do ponto de vista financeiro, né? Por quê? Porque, cara, tô no mercado financeiro, eu sei o que é um bom investimento, eu sei o que recomendar para as pessoas, mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui, né, vou repetir, isso aqui não faz o menor sentido. Como é que alguém faz isso aqui que eu tô fazendo? Não é possível, não é racional, né? Não é racional aqui no Brasil, né? Isso é importante a gente falar, porque em vários ou na maioria dos lugares do mundo faz sentido você ter um carro. Por quê? Porque o carro é mais barato, tem menos impostos de aquisição, né? Ou seja, você paga menos impostos na hora de comprar e às vezes não paga nada para ter o carro. O seguro às vezes é mais barato, se é que às vezes tem seguro. Enfim, é mais fácil e mais barato talvez manter Eu sempre uso o exemplo dos Estados Unidos, que é o modelo de capitalismo, né, vamos chamar assim, onde você compra o carro que a gente compra aqui, no meu exemplo aqui, o meu carro valia 75 mil reais arredondando. Com 75 mil reais eu comprava um carro muito, muito, muito melhor do que o meu que eu comprei aqui no Brasil. Por quê? Porque, cara, é muito imposto,
sei lá, a carga tributária varia dependendo do modelo do carro, se ele é importado, se ele é fabricado aqui, mas é de 35% a 70% de carga tributária em cima do carro, né? Sem contar combustível caro, carga tributária no combustível, enfim, aquilo vai consumindo o seu dinheiro e a gente não vê, a gente literalmente não vê. E como eu disse, eu fiquei com vergonha de ter um carro. Então começou a me incomodar não ter um carro. Eu queria vender ele o mais rápido possível, porque eu falei, cara, como eu disse, não faz sentido e eu preciso ser coerente com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu mostro, com a linha de raciocínio que eu mostro para as pessoas, que eu tento ensinar para quem não conhece. Então eu falei, além de tudo, eu vou dar um exemplo, né? Vou vender meu carro sim. E então eu vou começar agora a falar um pouquinho das contas, né? Do que eu fiz, para de repente você fazer aí também na sua casa, com a sua realidade, com os números que você quer, para que você tenha um norte. Tá? Hoje eu não vou falar sobre nenhuma categoria de investimentos, eu vou simplesmente compartilhar uma experiência de investimento, não é nem de investimento, não posso chamar isso de investimento, mas vamos dizer assim, é uma categoria de investimento ruim, né? Que é uma categoria de investimento onde o retorno é 100% garantido que será negativo, se você continuar a fazer esse tipo de investimento. Então vamos lá, eu vou precisar ler alguns números aqui, porque obviamente eu não tenho tudo de cabeça, né? Então pra gente contextualizar, vamos aqui alguns disclaimers, né? Para você que manja de conta, sabe fazer conta e gosta de fazer as coisas milimétricas, só para você ter um parâmetro para você conseguir fazer aí. Mas eu já adianto, as minhas contas não são milimétricas, elas são muito, muito certinhas, mas não são milimétricas. Algumas coisas, como eu disse, eu fui conservador e nem considerei, porque poderia até dificultar um pouquinho o entendimento da maioria, então eu queria fazer o negócio mais simples possível. Então vamos lá, o carro em questão é um carro de R$75 mil, tá bom? Taxa de remuneração, que nós vamos falar aqui, ou seja, ao longo das contas eu fiz obviamente conta de custo de oportunidade, ou seja, se eu tivesse investido aquele dinheiro a uma taxa de remuneração X, quanto eu teria ganho? Então essa taxa de remuneração eu usei 0,5%, tá? 0,5% ao mês. É uma taxa acima da Selic, que não é complexa demais de se conseguir, né? Então a Selic aí tá 0,30 e alguma coisa ao mês. Eu coloquei um pouco acima da Selic, que isso é facilmente alcançável se você fizer uma gestão mediana em fundos e, enfim, coisas que te rendem melhor do que isso. Até uma carteira de dividendos, seja lá o que for. 0,5% ao mês, tá? Considerei uma inflação, porque é importante a gente saber da inflação, vocês vão entender por quê. Uma inflação de 3,5%, que é ali centro da meta, não é nem no piso, nem o teto, é algo razoável, tá? O período que eu considerei foi de 72 meses, ou seja, de 6 anos. Por que 72 meses? Porque é a média que eu normalmente ficava com carro, né? De 5 a 6 anos, né? Às vezes 5 anos, um pouco mais, em algumas ocasiões menos, mas dei uma pesquisada, vi que a maioria tem mais ou menos essa média, então eu resolvi colocar 6 anos para conta. Depreciação, ou seja, o percentual de valor que o carro vai perdendo ano a ano, eu também fui muito conservador, tá? Eu coloquei de 8%, tá? Tem modelos que depreciam mais, tem modelos que depreciam menos, isso pode depender um pouco da conjuntura de mercado no momento, enfim, mas na média
coloquei 8%. Então, se você quiser fazer as contas aí e ter os mesmos parâmetros que eu, esses são os números. R$75 mil o valor do carro, 0,5% ao mês a taxa de remuneração que eu usei, 3,5% de inflação, 72 meses de prazo e uma depreciação de 8%. Bom? E aí, eu comecei a listar. Eu estou aqui com a minha planilha aqui na frente para poder falando de números para vocês. Então, o que eu fiz? Fui lá, comprei um carro de 75 mil, né? Peguei, desembolsei esse dinheiro, levei o carro para casa, feliz da vida, contente, satisfeito de poder usufruir daquele carro, um carro legal, um carro que eu queria, que eu gostava e tal. E aí, o que eu comecei a colocar na conta? A primeira coisa que eu fiz foi depreciação, a conta mais fácil de se fazer. Então eu coloquei lá, no ano 1, o meu carro depreciaria ou vai depreciar 8%. Então de 75 mil, ele vai depreciar 8%, vai custar 69 mil. No ano 2, ele vai custar, com a mesma depreciação, 63.400. E assim sucessivamente, até chegar no 6º ano, onde ele vai depreciando 8% ao ano, e vai chegar a 49 mil reais no 6º ano. Tá? Porém, 49 mil reais é o valor de hoje, né? Isso daqui a 5 anos não vai ter o mesmo valor. 49 mil reais hoje tem um valor diferente do que 49 mil reais no futuro, certo? Por isso que eu deflacionei esse valor. Então, esses 49 mil lá no ano 5, né, no último ano, vão valer 47 mil se a gente depreciar 3,5% ao ano, tá bom? Então, um carro que eu comprei por 75, lá no último ano vai estar valendo 47 mil reais, beleza? Então, ele desvalorizou 28 mil reais, tá bom? Desvalorizou, sei lá, quase, não sei quantos por cento aí, mas próximo da metade já, mais de 30%. Beleza. Então, é o primeiro número que nós temos. Um carro de 75, no final do período, né, 47 mil. Beleza. Aí comecei a colocar as primeiras despesas. E as primeiras despesas que vêm na nossa mente são as mais clássicas, IPVA e seguro, né? Aí eu coloquei IPVA ano a ano. Aqui eu estou no Paraná, a alíquota de IPVA de 3,5%. Cada estado tem uma alíquota diferente, você faz essa conta de acordo com a alíquota do seu estado. Então eu ia pagar 2.400, eu paguei R$ 2.600 de IPVA no ano que eu comprei o carro, depois paguei R$ 2.400 de IPVA no segundo, 2.200, depois 2.000, depois 1.800, depois 1.700, tá? De IPVA. Isso totalizou muitos reais. Cadê? IPVA totalizou 12.900, 13 mil reais de IPVA, né? Em 6 anos. Em 6 anos de uso de carro, você pagou 13 mil reais de IPVA. Seguro. Seguro eu paguei R$ 1.800 quando o carro era zero, depois repetiu R$ 1.800 no ano 2, e aí daí para frente eu projetei um seguro um pouco mais barato, R$ 1.700 no segundo, R$ 1.500 no terceiro e no quinto ano, e R$ 1.500 no último ano. Lá se foram, ao longo desse período, mais R$ 9.800, ou seja, quase R$ 10 mil reais de IPVA. Você já gastou 13 de IPVA, mais 10 mil de IPVA, tá? Perdão, de seguro. 13 de IPVA e 10 de seguro. Aí vem manutenções. O que eu considero manutenções? As revisões, né? Você faz ali 2 revisões ao ano, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende do seu uso no carro. No meu caso, coloquei a minha realidade, 2 revisões por ano, de 350, 400 reais cada uma. Eu vou gastar ao final do período 3.500 reais de manutenções. Lavagem.
eu lavava o carro uma vez por mês, uma faixa de R$50 a lavagem, vou gastar ao final do período R$3.600 de lavagem. Estacionamento, minha realidade. Se você, por exemplo, mora em São Paulo, a sua realidade é completamente diferente, você vai gastar muito mais que isso. Aliás, se você mora em São Paulo, as chances são que seus gastos sejam maiores. Por quê? Porque o seguro vai ser mais caro, o IPVA vai ser mais caro, a lavagem vai ser mais cara, o estacionamento vai ser mais caro, tudo vai ser mais caro aí, tá? Então, é o que eu falei para você, a minha realidade, eu estou compartilhando a minha realidade para você entender que no seu caso, por exemplo, se morar em São Paulo, a realidade vai ser ainda pior, tá? Estacionamento, R$3.600 de estacionamento no período, que daí uns R$50 por mês. Então, o que eu fiz? Eu totalizei os gastos no período, né? Eu fiz os gastos mensais, os gastos anuais e os gastos do período de 6 anos, tá? Isso vai me dar o que de despesa? Eu vou gastar mensalmente R$136 de seguro, R$180 de IPVA, R$48 de manutenção, R$350 de combustível. Aqui é a minha realidade também, 2 tanques de etanol por mês, uma faixa aí de R$175 aqui na minha cidade, o tanque. Então é R$350 de combustível, mais R$50 de lavagem, mais R$50 de estacionamento. Ou seja, o meu carro me dava uma despesa mensal de R$814,12. Essa era a despesa mensal do meu carro. Que anualizando essa despesa, me dava uma despesa de R$9.886. Vamos arredondar para R$10.000 por ano, tá? Ao final do período, esse carro teria consumido dos meus bolsos R$58.616. Arredondando aí para cima, R$60.000. Então eu gasto 800 por mês, 10 mil por ano, 60 mil no final de 6 anos. Ou seja, eu comprei um carro de 75 e gastei mais 60 nele, nesse período. O que dá aí R$133.616, sem arredondar, né? R$134.000 eu gastei num carro que ao final de 6 anos eu posso vender por 47. Olha o drama. Você gastou 134 mil para ter um carro que vale 47 mil reais ao final de 6 anos. Ou seja, você teve um prejuízo aí, ou não? Né? Porque o seu patrimônio não cobre as despesas que você teve com esse carro. Isso já começou a acender o meu sinal de alerta. Começou não, fez explodir o sinal de alerta. Falei, cara, como isso é possível, né? Eu nunca tinha parado para pensar e nunca tinha parado para fazer conta. Falei, nossa, é muito dinheiro. 135 mil reais em 5 anos, cara, dá para você fazer muita coisa. Dá para você comprar meio apartamento, meia kitnet. Aqui na minha cidade dá para comprar. Né? Dá para você construir um ativo que te dá renda. Com 133 mil reais aplicados, você tem uma renda que, cara, dá para você gastar em outras coisas, investir em outras coisas. Então é muito, muito dinheiro. Isso já, isso reforçou demais a minha confiança em endossar a decisão que eu tinha tomado em vender o carro. Claro, dependendo do carro que você tem, do valor do carro, essas contas são piores, né? Porque a tendência é que, óbvio, tem carros que vão desvalorizar mais, outros menos, mas na média eles vão desvalorizar de 8% a 15%. Essa é mais ou menos o range. E aí, eu comecei a fazer as contas de, eu já sei qual é o tamanho do rombo se eu tiver um carro. Mas e se no dia que eu fosse comprar o carro, eu tivesse desistido de comprar o carro? Eu falar, eu não vou comprar o carro, eu vou andar de Uber,
eu vou pegar esses 75 mil reais e vou andar de Uber por 6 anos. Qual seria o resultado dessa conta? Tá? E aí começa. A primeira coisa é, bom, eu teria pego esses 75 mil reais, aplicado numa aplicação que me desse 0,5% ao mês, de preferência renda fixa, né? Você não poderia correr risco nesse patrimônio. Uma carteirinha ali de renda fixa que te desse 0,5% ao mês, tá? A única coisa que eu não considerei assim exatamente como a minha realidade foi o custo do Uber aqui, porque eu gasto muito pouco de Uber, tá? Eu moro perto do trabalho, a minha cidade, eu moro em Maringá, no Paraná, a minha cidade, as coisas são relativamente perto, então não há grandes deslocamentos, então eu não gasto muito com Uber aqui, tá? Então para mim a conta facilita. Mas eu coloquei aqui um gasto de Uber para exemplo de ilustração, para ficar mais fácil para você se contextualizar melhor na sua cidade, um gasto de R$40 de Uber por dia. Eu sei que tem cidades maiores, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e tal, talvez você gaste mais de Uber do que esses R$40. Talvez não, tá? Eu gasto muito menos que isso, né? Só para você ter noção, eu gasto numa média de R$14 de Uber por dia para ir e voltar do meu trabalho. Eu realmente trabalho perto, 2, 3 quilômetros do trabalho. E não uso Uber 30 dias na semana, né? Então eu coloquei aqui R$40 de Uber durante 30 dias, ou seja, R$1.200 de Uber por mês foi o que eu considerei na conta, tá? Então vamos lá, você pega 75 mil reais, aplica numa carteira de renda fixa, que te renda 0,5% ao mês, e você vai tirar dessa carteira mensalmente R$1.200 para pagar o seu Uber. Tá? Você vai tirar, porque aqueles 75 mil reais você reservou para andar 6 anos de Uber. Tá? Essa é uma hipótese, é para a gente fazer uma conta comparativa ao período que você teve carro ou você teria o carro, tá bom? Entenda que isso é uma comparação, para essa comparação a gente precisa contextualizar dessa forma. Então você colocou esse dinheiro lá e todo mês você tira R$1.200 de lá. Tá? Mas ele continua rendendo. O que vai acontecer? No último mês, né, no 6º ano, lá no último mês do 6º ano, esses 75 mil reais teriam virado 3 mil reais. Ou seja, você andou de Uber para todos os lugares, você se locomoveu para onde você precisou e teria sobrado na conta 3 mil reais. Ah, mas 3 mil reais é uma merreca. É uma merreca. Mas veja que é muito melhor do que gastar 134 mil. Certo? Lembra que em 6 anos de carro você teria gasto 134 mil reais e não teria nada na conta. Você só teria jogado dinheiro fora. Então você ficou com 3 mil na conta e foi para onde você quis. Tá? Continuou se locomovendo da mesma forma. Mas a conta não para aí. Por quê? Porque sobrou 3 mil na sua conta. Mas, olha só, você deixou de gastar mensalmente R$ 814,12, que é a despesa do carro. Porque quando você comprou o carro, você pagou 75 mil e ainda pagava R$ 800 por mês para manter o carro, né? Então o que eu fiz? Peguei esses R$ 814,12, apliquei ele em outra carteira de renda fixa, também a 0,5%, tá? Em 72 meses. Ao final de 72 meses, deixa eu ver o valor exato aqui, você teria juntado R$ 70.347,18. R$ 70.347,18. Ou seja, você teria quase o valor do carro guardado com você e teria andado, se locomovido para todos os lugares. Então, olha a diferença. Num cenário, você teria 74 mil reais, vou arredondar, 74 mil reais na conta,
né? E teria andado de Uber, de sei lá que aplicativo que você usa, você teria feito a sua locomoção com você teria gasto R$ 1.200 de Uber por mês e ainda teria R$ 74 mil na conta. No cenário 1, você teria gasto R$ 134 mil e teria um carro que vale 47. Né? Ou seja, se você vendesse o carro, você ia ficar com um patrimônio aí de 85 mil. Você ia ficar com um déficit de 85 mil reais. Por quê? O carro vale 134, você vendeu por 47, você ainda pagou a mais 85 mil reais para ter aquele carro. E o que é pior, cara, a maioria das pessoas, quando vende o carro, eu fiquei 5 anos com o carro, qual é o padrão a se fazer? Eu vou lá, pego o meu carro, que vale 47 mil reais, vou lá na concessionária, quero comprar um outro zero, um carro mais legal, que provavelmente... normalmente, o ser humano é assim, se está tudo bem na sua vida, você quer fazer um upgrade, você quer um carro melhor, você quer uma marca diferente. Então, a inflação já andou 6 anos para frente, então aquele carro já não vale mais 75 mil, vale mais, mas mesmo assim você quer um carro mais caro. E aí você vai lá, pega esse carro, entrega na concessionária, a concessionária vai dar um deságio nele, porque é muito raro a concessionária pagar a tabela FIP no seu carro, vai dar um deságio nesse carro na entrada, você vai financiar um pedaço, ou vai dar o resto em dinheiro, sei lá, se você for pagar à vista, e vai pegar um carro zero e vai começar esse ciclo tudo de novo. E a gente vai acumulando esses prejuízos que a gente não vê, que a gente não enxerga, que a gente não sente falta ao longo dos anos e ao longo da vida. Né? Então, eu só fiz a conta para esse carro. Por quê? Porque se eu fizer conta para o resto, eu já tenho uma noção que, cara, talvez eu tenha gasto o valor de uma Lamborghini. Esse silêncio é para você pensar. Se eu gasto 135 mil reais para manter um carro 134 mil reais para manter um carro de 75, eu tenho 40 anos, eu não tive um carro só na vida. Eu tive outros. Se eu juntar todos esses gastos que eu já tive ao longo do tempo, cara, talvez desse para comprar um mega carro, um carro de luxo. Claro, eu não ia conseguir manter, ou não ia fazer sentido manter, mas um apartamento bacana eu já teria comprado. Né? Então, assim, é por isso que eu reafirmo o que eu disse lá no início. Não faz sentido nenhum do ponto de vista financeiro você ter um carro. Ponto. Você concorde comigo ou não, você tendo seus argumentos ou não, financeiramente não faz sentido. Agora, Roberto, mas, cara, eu gosto de carro. Cara, eu também gosto. Não tenho nada contra quem tem carro. Eu não sou esses caras que ficam, mas você tem carro, você é burro, vai ficar gastando dinheiro. Não. A ideia aqui não é essa. A ideia é, olha, se você fizer conta, você vai se chocar com o impacto financeiro disso. Tá? Então, o negócio é você se espertar, tomar consciência de que isso existe, porque se você tiver a consciência e mesmo assim quiser continuar, é aquilo que eu falo, não existe certo e errado. Né? Existe investimento bom, existe investimento ruim, existe ativo, existe passivo. Desde que você conheça isso, você saiba as regras do jogo, você saiba como funciona, e por livre e espontânea vontade toma a decisão de seguir em frente, tá tudo bem e você está certo. Eu não estou aqui para dizer que você está errado. Né? Agora, a maioria das pessoas não sabem, não conseguem fazer essa conta ou não fazem essa conta, e é por isso que eu resolvi compartilhar hoje isso com vocês. Porque você vai tomar essa consciência e aí, sabendo disso, você pode chegar na sua casa, chegar no seu Excel, fazer as suas contas, porque cada um tem as suas despesas. Parênteses. Eu não coloquei aqui nesta conta financiamento e juros. Né? Porque se o seu carro for financiado, seja ele
o percentual que for, ainda tem os juros para a gente colocar aqui na conta, né? Então, a conta piora e muito. Por isso que eu disse lá no começo, no disclaimer, que essa conta que eu fiz aqui é uma conta muito conservadora. Eu usei números muito, muito conservadores, tá? A maioria das pessoas financia o carro, às vezes com 1 ponto alguma coisa, 1.2, 1.3, às vezes rola uma taxa zero se você der uma entrada grande, mas não é a maioria, a gente sabe que não é a maioria, né? A maioria financia alguma coisa com juros, então não está aqui os juros nessa conta. Essa conta aqui pode passar, você pode passar facilmente aqui de 150 mil reais, fácil. Ou seja, você compra um carro de 75 e gasta mais 75 para manter ele, para no final das contas vender por 47. Ou seja, você pode ter aí um prejuízo de 100 mil reais num carro ao longo de 100 anos, ao longo de 6 anos. Tá? Então, fica ligado nisso. Meu objetivo era tocar esse sino de alerta em você, porque eu sei que a maioria das pessoas, mesmo apesar de saber que carro não é investimento, eles não param para pensar na ponta do lápis. Porque se parar para pensar, cara, eu, como eu disse aqui um pouco mais cedo, eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso com o meu dinheiro. Dinheiro que eu sei o quanto é suado para conquistar, o quanto é suado para ganhar. Cara, eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso com o meu dinheiro. Eu estou tirando o dinheiro do meu futuro. Né? Se você me acompanha, se você estiver aqui no podcast, dá uma olhada nos episódios anteriores aí. Em alguns episódios eu falo sobre aposentadoria, sobre liberdade financeira. Cara, eu tô sabotando a minha liberdade financeira. Eu tô tomando uma atitude contra mim mesmo, né? E é aquilo que eu disse. Se você quer continuar assim, tá tudo bem. O importante é que você saiba as consequências disso, né? Porque todo mundo é adulto, todo mundo toma suas decisões, todo mundo tem os seus objetivos, e é importante que você saiba, para que eu fique de consciência tranquila, você fique de consciência tranquila de que, cara, eu sei que é assim, eu sei que é caro mesmo, mas, cara, eu não posso viver sem carro, a minha vida não dá para viver sem carro, de repente eu trabalho, eu dependo do meu carro, sou representante, eu vivo na estrada, tenho que ter um carro, o carro é um instrumento de trabalho, é o carro que me traz dinheiro, aí é outra conversa, né? Se você depende do seu carro para sobreviver, é outros 500, o seu negócio é outro, o carro é um instrumento, ele entra nas suas despesas operacionais para você manter renda. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se não é o seu caso, como não era o meu, eu não dependia do carro para ganhar dinheiro, pelo contrário, eu estava queimando dinheiro com o carro, pense 2 vezes. E aí, muitas famílias têm 2 carros, né? Tem um carro para a esposa, um carro para o marido, um carro para o rodízio, né? Um carro para cada dia de rodízio. Então, assim, de repente, diminui essa quantidade de carro. Tem 2 carros, anda com um. Alguém reveza alguém na família, né? Ou entra num acordo, o homem vai trabalhar de Uber, a mulher vai trabalhar de carro, ou vice-versa. Chega num acordo, faz alguma coisa para aumentar suas possibilidades de acelerar a sua independência financeira. E aí, para finalizar, eu queria chegar num ponto em que, assim, cara, será que eu nunca mais vou ter carro? Não sei. Eu não sei. Sinceramente não sei, porque o mundo, como eu disse aqui no começo, está mudando, as coisas estão tomando um rumo diferente. Eu não sei se os carros serão os carros que a gente conhece daqui a 5 anos, não dá para saber como é que serão os novos carros, serão híbridos, serão autônomos, não dá para saber. Se
terá mais ou menos imposto, se as condições de aquisição de um carro vão mudar, se o seguro vai mudar, se o combustível vai ser mais barato, se PVA vai ser mais barato, eu não sei, né? Mas o que eu sei é o seguinte, eu tenho que ter a mentalidade de construir ativos financeiros que me deem renda suficiente para eu ter luxos. Ou seja, aqueles R$800 por mês que estavam indo embora, deve ser algo que saia da sua renda passiva, dos seus ativos. E aí você tem escolha, né? Eu mesmo com a renda passiva, eu escolhi não ter carro. Né? Por quê? Porque eu ainda assim acho uma conta cruel demais. Aqui no Brasil a conta é muito cruel. Agora, se você tem um patrimônio que te gera renda residual suficiente para você tocar a sua vida e ainda assim te dá o luxo de ter bens de ter passivos que te deem prazer, tá tudo bem. Use para isso, né? Claro, use com moderação. Saiba, faça as contas sempre que possível, né? Refaça as contas, faça essas contas toda hora, porque o cenário às vezes muda. Muda taxa de juros, muda cenário econômico, muda crédito, às vezes carro novo fica mais barato, carro usado fica mais barato, carro seminovo, comprar um carro seminovo talvez seja melhor do que comprar um carro zero, enfim, faça essas contas, mas no final das contas é importante que você entenda tudo isso que eu quis dizer, espero que você tenha entendido a minha linha de raciocínio, porque eu realmente fiquei envergonhado, eu já estou há alguns dias Na verdade, assim, eu nem estava pensando em fazer um vídeo, em falar aqui no podcast sobre isso. Mas hoje à tarde, esse assunto surgiu numa roda de cafezinho e aí me deu estalo. Eu falei, putz, eu preciso compartilhar isso, porque a maioria das pessoas passam por isso, a maioria das pessoas às vezes tem 2 carros na família, não tem uma vida assim tão confortável que compense ter 2 carros. E aí eu parei para pensar, será que as pessoas já fizeram essa conta? Porque não é possível que as pessoas fazem essa conta e ainda assim tenham a opção de continuar com o carro. Claro que você pode ter, como digo sempre, você pode ter, mas é importante que você saiba. Então essa era o meu objetivo hoje, alertar você. Eu não exibi os números aqui, eu não vou compartilhar esses números, porque é um número meu, pessoal, não tá, como eu disse, vírgula a vírgula certo. Eu fiz algumas contas que eu desconsiderei, fiz um número muito conservador. O que eu queria aqui é que você entendesse como eu cheguei nela. Então você precisa entender que você precisa depreciar o seu carro, você precisa conhecer muito bem os custos do seu carro, saber a inflação, o prazo médio que você fica com o carro, esse prazo é só você que sabe. Tem gente que fica mais de 6 anos com o carro, tem gente que fica menos. Então faz as contas de acordo com a sua realidade. Se você quiser ajuda, se você quiser saber, como é que você fez, o que eu tenho que considerar, como é que deflaciona, como é que isso, como é que aquilo, cara, manda direct. Vai lá no Instagram, @roberto.francischini, manda uma mensagem que eu respondo na maior moral, beleza? Não tem frescura não, manda lá que eu tô aqui para isso. Mas faça as contas de acordo com a sua realidade. Chegue num número que faça sentido para você, que você consiga enxergar a sua realidade. Essa foi a minha realidade, eu quis apresentar a minha realidade para vocês, mas, como eu disse lá no começo, as chances são que as contas sejam muito piores do que essas que eu apresentei para você, porque eu quis ser, mais uma vez eu repito, ser conservador para não correr o risco de alguém vir dizer, mas você usou
juros altos demais, porque com certeza dá para conseguir mais do que 0,5% ao mês com uma boa gestão de carteira. Enfim, dá para a gente conseguir números melhores. Dá para a gente depreciar mais o carro, porque eu coloquei uma média na ponta, no piso da depreciação, dá para botar uma depreciação maior. Então, como eu disse e repito, as chances são que as contas sejam muito piores, tá? Mas para efeito ilustrativo, para efeito didático, para efeito de alerta, para efeito de cutucar você, eu mostrei as minhas contas de acordo com a minha realidade. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, manda direct, deixa seu comentário, deixa seu joinha. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa seu comentário, sua crítica, enfim, faz alguma coisa que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Ótima semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem, na segunda-feira, aqui no YouTube. E se você estiver no podcast, na quarta-feira, entre as 8 e as 10 da manhã, sai um novo episódio e a gente se vê lá, tá bom? Grande abraço para vocês e até a semana que vem.